Bom, boa noite a todos. Nesse ano de 2024, é um ano de eleições municipais e nós, no setorial, estamos procurando trazer pautas que vão aparecer nos nossos planos de governo, né? Até para subsidiar os nossos próprios planos de governo, né? Então, na semana passada já discutimos sobre tarifa zero, e esta semana nós estamos aqui discutindo sobre qual vai ser qual é o papel que a bicicleta, como é que a bicicleta vai aparecer, pode aparecer nos nossos planos de governo, né? Para tal, nós convidamos o Irá Lourenço, né? Ele é ex-coordenador da ONG Rodas da Paz, ele também é um cicloativista e ele é colaborador do portal Mobilize. Então, eu gostaria de dar boa noite já todos eu já dei, dar boa noite ao Irá, que ele seja muito bem-vindo, e já vou passar a palavra para ele. Olá, boa noite. Uma satisfação estar aqui, né, receber esse convite. Acho que é um tema super importante, né, a questão da mobilidade, né, em particular a mobilidade ativa, a bicicleta e os outros meios. Então, a minha intenção é falar um pouco aí da... Deixa eu só desligar aqui, senão vai ficar pitando. É dar um pouco do panorama, né, da mobilidade ou da imobilidade também, como muitas vezes eu prefiro mencionar. Bom, eu sou usuário da bicicleta no dia a dia já há muitos anos. Eu prefiro nem falar quanto tempo para não entregar a idade, mas, enfim, já fui carro dependente, né? Aos 18 anos ganhei lá meu carrinho de presente do meu pai, né? Passei na universidade pública e aí fui presenteado, ia para todo canto de carro. Morei em São Paulo por muitos anos, estudei em São Paulo. Até que um dia a ficha caiu, resolvi experimentar a bicicleta que estava lá encostada, empoeirada no apartamento, e aí foi paixão ao primeiro pedal. Assim, realmente, a partir de então, eu abandonei o carro, né? Morei um tempo no exterior, vivenciei essa questão da mobilidade lá fora, na Europa, né? Que é muito, muito comum, inclusive vou mostrar algumas imagens também. E E aí entrei também, né, no ativismo, né, em São Paulo ainda, na bicicletada, né, que é a massa crítica. Depois me envolvi com outros movimentos, né, Rotas da Paz, Mobiliza. Eu criei um blog, Brasília para Pessoas, já tem acho que 8 anos, né, justamente para refletir esse tema. Então, não tenho carro já há muitos anos em casa, né, minha esposa e meus dois filhos também usam bicicleta no dia a dia, então trouxe aí um pouco de imagens para ilustrar. Eu sempre gosto de colocar imagens, que eu acho que fica mais clara, né, essa mensagem. Então, trouxe aqui um material realmente para a gente poder discutir e depois a gente poder debater melhor o tema. Então, vou passar aqui a apresentação para contextualizar, então, né, o título aí é Mobilidade nas Eleições. Então, com esse foco aí realmente municipal, né, a importância tanto da bicicleta quanto da mobilidade ativa de forma geral. Então, eu vou tratar aqui da bicicleta, né, não só como lazer e esporte, mas principalmente como uma forma de transporte, que eu acho que esse que é o grande foco, né, diante do caos que a gente vive nas cidades, né, congestionamentos, poluição. Então, acho que a gente precisa ter esse enfoque. Não que não se deva dar atenção à questão do lazer e do esporte. Deve sim, mas estou tentando focar aqui mais na questão do transporte, mobilidade. Bom, e a bicicleta tem inúmeras vantagens aí, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo, né, em relação à saúde, economia, meio ambiente, urbanismo, enfim, são vários, né? Coloquei só alguns aí para a gente ter em mente. Algumas cenas, né, da cultura da bicicleta aqui no país, né? Essas são cenas aqui de cidades brasileiras. Falar um pouco aí das vantagens, né? Quer dizer, eu uso por opção, poderia ter um carro, mas enfim, como eu usufruo dessas vantagens diárias, realmente
enfim, não penso em voltar a ter carro. Então, uma delas é a questão da agilidade, né? Você saber o tempo que você vai levar, né? Não ter condicionamento aí no caminho. A praticidade, especialmente, assim, acho que eu não sei se eu cheguei a comentar, atualmente eu moro em Brasília já desde 2006, né? E mesmo quando eu mudei para cá, né? Capital automotiva por excelência, também mostrar, contextualizar com imagens aqui de Brasília, mas também vim convicto, né? De continuar usando a bicicleta no dia a dia. Então, muitos estranhavam, até hoje ainda estranho, né? Já que é uma cidade tão dependente do automóvel, quando eu chego a algum evento, algum lugar, ainda causa estranhamento. Menos do que lá quando eu comecei, quando eu me mudei, mas ainda. Então, essa questão da praticidade, né? Mesmo sem bicicletário, que é uma realidade aqui em Brasília, muitas vezes não tem vaga própria para o ciclista, mas sempre tenho ali uma boa corrente. Então, amarro ali num corrimão, às vezes lixeira, árvore, então dá para se virar muito bem e não perder tempo procurando vaga. A questão da economia, apesar de não ser um fator preponderante para mim, mas com certeza, sem sombra de dúvida, é uma vantagem, né? Até tem uns adesivos aí, movido a arroz e feijão, movido a cuscuz, tem uns adesivos aí engraçados que eu acho que ilustram bem essa vantagem. Bom, isento de IPVA também, inclusive nas minhas bicicletas. A gente tem uma frota aqui em casa, né? São quantas? Sete, oito, uma para cada um, mais uma tandem, uma bicicleta tripla que eu tenho, mais uma dobrável de reserva, enfim. Mas essa questão econômica também é bem interessante. E assim, uma coisa que eu acho que é bem interessante, né, especialmente aqui em Brasília, né, que é a cidade parque, você poder apreciar a paisagem. Então, eu gosto muito de tirar fotos. Então, tanto a pé como de bicicleta eu caminho muito também. Você tem esse outro olhar, né? Você consegue parar, você consegue apreciar com calma, ver as corujinhas, curicacas. Já fiz amizades aí pelas ciclovias, pelos caminhos arborizados. Ali à esquerda é a bicicleta que eu uso, enfim, até hoje já deve ter tem mais de 15 anos essa bicicleta. Adaptei um baúzinho ali de moto já e faço a feira no caminho. Pego jaca, pego manga, então cada período aí cada estação tem essas frutas que eu coloco aí no baú e na cestinha também. Então, algumas imagens aí, né, do nosso cotidiano. Aqui à esquerda eu tenho inclusive esse reboque, que eu carrego compras, então eu consigo fazer até compras do mês aí na bike. E aqui uma foto um pouco mais antiga, mas a gente usa mesmo na chuva, então a gente tem o nosso kit aí com capa, com calça impermeável, então realmente não tem desculpa para deixar a bicicleta encostada. Ali tem os meninos ainda pequenos, iam para a pré-escola já pedalando, e a gente aqui, né, embaixo aqui à esquerda, na bicicleta grandona tripla, que também é muito bacana aí de rodar, de passear. E aí vem uma pergunta importante, né? Agora já entrando mais né, nesse tema aí da mobilidade nas cidades, né? Eu acho que uma pergunta que a gente deve se fazer, né? Que modelo de cidade a gente quer, né? Aí vem uma provocação, né? Uma cidade parque, uma cidade parking, né? Então eu trago essa imagem de satélite aí da área central ali da Esplanada dos Ministérios. Então, né, o que se destaca nessa imagem, né? Além dos prédios, do monumento, ali dá para ver uma parte do Congresso, né, o STF. Então, quer dizer, né, as áreas de estacionamento aqui ocupam ainda mais espaço do que os próprios monumentos, né, e vias, tanto as vagas formais quanto as informais, né, em canteiros, calçadas. Então, é interessante a gente pensar, né, o quanto de espaço que o carro requer, muitas vezes, né, ocupado por uma pessoa só. Então, a pessoa vai lá trabalhar, o carro fica parado lá o dia inteiro, ocupando espaço precioso, né, que poderia ter outros usos. Aqui, duas imagens de Brasília, que eu acho que a gente pode também refletir para outras cidades. Então, aqui em cima, o eixão, né, com essa frase
né? Brasília expõe a distância entre os corpos e o potencial da cidade, né? Embaixo, né? Uma ciclovia, uma árvore, aliás, é um ponto de parada que a gente gosta muito aí, que eu chamo árvore soneca, uma árvore que fica deitada ali ao lado da ciclovia, e uma meninada ali, que deve ser de uma escola próxima, usufruindo do espaço público, né? Então, é só para a gente pensar também um pouco nessa questão, né? O que que a gente tem, o que que a gente poderia ter, poderia impulsionar. Até essa frase, né, de Brasília expõe a distância dos povos, que me vem à mente também aquela questão da síndrome de Gabriela, né? Ah, porque Brasília nasceu assim, vai ser sempre assim, né? Será? Será que a gente não pode mudar? Então, eu acho que a gente tem que ter até um pouco de utopia, né? Trazer ferramentas também reais para a gente poder mudar e humanizar a cidade. E a gente precisa, claro, repensar o espaço dos carros, né? Acho que isso é central. As cidades de referência em mobilidade, né, especialmente capitais europeias, já mostram isso há décadas, né? Já vem fazendo um trabalho aí, exemplar. Então, aqui, duas imagens também para a gente refletir. Então, essa de cima, o espaço ocupado, né, por 60 pessoas de ônibus, de bicicleta e de carro, né? Olha o impacto disso na cidade. Aí vem a questão também do transporte de alta capacidade, né? Por que não investir, né, no sistema, enfim, metroviário e ônibus articulados para retirar tantos carros das ruas? E a imagem embaixo é o que a gente acaba tendo, né, nas cidades em geral, quer dizer, uma desproporção total no espaço. Então, realmente é desigual, né, é injusto e precisa realmente ser revisto. E, claro, no plano municipal, existem muitas competências, muitas atribuições relacionadas ao trânsito, à mobilidade. Então, acho que é um tema central. Aqui, para ilustrar, né, essa mobilidade moderna, que é voltada para o transporte coletivo, integrado com a mobilidade ativa. Então, realmente, as cidades estão se abrindo, né, para as pessoas, pedestres, ciclistas, retirando espaço dos carros. Aqui tem uma notícia interessante, né? Até um veículo escolar lá na França, movido lá pelas crianças, um veículo pedalável, alunos, né, que aprendem a andar de bicicleta na escola, a transformação de, né, Nova York, que também abriu ali, né, ruas que eram só para carros também se abriu, enfim, são inúmeras notícias, trouxe apenas algumas que mostram essa tendência clara. E aí, trazendo um pouco a realidade de Brasília, que eu vivencio mais, eu trago dois alertas aqui, né? Acho que dois caminhos que a gente não deve seguir, né? Então, chega de rodoviarismo, né? Eu acho que isso é uma questão muito clara, né? Essa política rodoviarista de incentivo ao automóvel não cabe mais. Infelizmente, o atual governo aqui local insiste nessa lógica. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de notícias, são, né, viadutos, túneis, né, por todo o Distrito Federal. Inclusive, nas notícias estão lá bem evidente quem que é o verdadeiro beneficiado, né? Então, aqui nessa primeira notícia à esquerda aqui, vão beneficiar mais de 300 mil motoristas. O viaduto Sudoeste, que vai beneficiar 50 mil motoristas. A ampliação lá da Estrada Parque Aeroporto, benefícios para 100 mil motoristas. Uma foto aqui, né, do viaduto. Então, a gente está em 2024 ainda nessa lógica lá da década de 60. Então, fica já essa mensagem, esse alerta aí para os gestores, né, enfim, futuros candidatos. Realmente é um modelo que não cabe mais. E aqui eu exemplifico, né, com uma obra, com um projeto aí que eu acompanhei. Eu moro na Zanorte, e aqui no final da Zanorte, perto ali da Ponte do Bragueto, né, do Lago Paranoá, teve uma grande obra viária. Então aqui mostra a imagem aérea
né, do antes e depois, e dá para ver aí o emaranhado de pistas, de acessos, né, uma região ali que tinha uma vocação grande, né, para lazer, para mobilidade ativa, e se gastou ali, foi mais de 90 milhões. Na verdade, essa obra, esse projeto fazia parte de um conjunto maior ali, que é a Saída Norte. E aqui duas fotos que ilustram, né, a situação depois desse projeto, entre aspas, né, de mobilidade, mas que contemplou só o transporte automotivo. Então, ali os pedestres continuam passando sufoco, atravessando entre os carros em alta velocidade, ponto de ônibus ali continua precário. Então, assim, realmente não dá, né? Eu acho que a gente claramente continua na contramão, né? Então, o caminho não é por aí, não é com complexos viários que acabam incentivando ainda mais que as pessoas usem o carro. Eu vou deixar esse material como referência, tem inclusive um vídeo aqui com cenas aí dessa região que eu acho que evidencia bem, né, o que não se deve fazer. E aí fica essa frase, né, que eu acho que resume bem, né, que construir mais pistas para evitar o congestionamento é como afrouxar o cinto para evitar a obesidade, ou seja, estamos enxugando o gelo, né, não é por aí. Outro alerta, né, com base na realidade aqui de Brasília, aqui do DF, é que também chega de alta velocidade, né? Chega de rodoviarismo, chega de alta velocidade, quer dizer, aqui eu ilustro com duas vias, né? O Eixão, que é a via expressa que corta a cidade de norte a sul, e a L4, uma grande via que margeia também várias regiões, com limite insustentável, agressivo, de 80 quilômetros por hora. Quer dizer, isso é um limite de rodovia, não é um limite de uma rua, de via urbana. Então, realmente é outro ponto que realmente não é por aí. Então, a própria Organização Mundial da Saúde já recomendou que esse limite de velocidade, né, o máximo seja de 50 quilômetros por hora nas cidades, e trouxe aqui essa imagem, esses dados, que assim eles deixam muito claro a insegurança associada à alta velocidade. Então, se você tem um limite, digamos assim, condizente de 32 quilômetros por hora, a chance de um pedestre sobreviver de atropelamento é de 95% altíssimo. Você dobra essa velocidade, a chance desse pedestre atropelado sobreviver, né, cai para 15%. Então, é um dado claro que reforça aí essa necessidade de reduzir os limites e focar na segurança no trânsito e não na fluidez automotiva. Então, isso é um princípio muito, muito claro, muito básico aí, quando se fala de cidade para as pessoas. E aí, eu acho que o grande desafio, realmente, não só de Brasília, mas das nossas cidades em geral, é justamente reduzir a participação do transporte por automóvel e aumentar o uso aí da mobilidade ativa e do transporte coletivo. E aí, para ilustrar esse gráfico que mostra que a situação no DF, ele vai até 2016, até não trouxe dados mais atuais, mas eu gosto dessa imagem que ela traça lá desde 1990. Então dá para ver claramente aqui como o transporte individual ao longo dos anos vem sendo preponderante, né? Alcançando praticamente 50% aí de participação e os outros caindo, especialmente, né, o transporte aí coletivo nessa tendência de queda. Então, realmente é um dado preocupante, né? Imagino que nas outras cidades não seja algo muito diferente disso. E aproveitei também para mencionar aqui, né, três leis que, bom, aqui no DF a gente tem boas leis sobre mobilidade, são várias que incentivam a mobilidade ativa, a acessibilidade, mas assim, independente, né, do município ter ou não ter leis locais específicas sobre o tema, a gente tem aí um guarda-chuva, aí uma legislação ah, que assegura, né, que garante aí boas ações. Então, claro, a grande referência é a Política Nacional de Mobilidade Urbana de 2012,
né, que está lá bem traçado o incentivo que se deve dar ao transporte coletivo e aos modos ativos, né, não motorizados, e também o Código de Trânsito e o programa Bicicleta Brasil. Eu até aqui acabei invertendo, mas o Bicicleta Brasil, que é de 2018. Então, não é por falta de leis aí que também os gestores públicos deixam de investir ou de ter foco aí no transporte, na mobilidade. Mais alguns dados que eu trago aqui do DF, que eu acho interessante também. Esse aqui é do Noroeste, esse aqui é um dado recente, 2021, pesquisa distrital por amostra de domicílio. Então, o Noroeste, que é o bairro aqui central, o último bairro aqui do plano piloto, e que deveria ser um bairro sustentável. Inclusive, eu lembro da inauguração lá, tinha a plaquinha, que era o primeiro bairro ecológico do Brasil, e ele tem índices de uso de veículo para o trabalho, o automóvel chega a 96%. E é interessante que é um bairro privilegiado em termos de localização, está muito perto da área central, do eixo monumental, da esplanada, e mesmo assim a quase totalidade dos deslocamentos para o trabalho são feitos por automóvel, né? O que acende o alerta. E abaixo aqui é o gráfico que é da evolução da frota motorizada. Então, no passado, passou de 2 milhões de automóveis registrados no DF, né? De veículos motorizados, que também acende o alerta. Aí eu trago mais algumas questões aí mais práticas, né? Então, a gente precisa de infraestrutura de qualidade, né, para a mobilidade ativa. Então, a ciclovia, o caminho deve ser contínuo, seguro, iluminado. Muitas vezes eu vejo notícias, postagens aí do governo local aqui ovacionando que o DF é o segundo maior em malha cicloviária do país, fica atrás apenas de São Paulo, enfim, pintando um quadro aí lindo, mas quando a gente vai lá para a vida real, pedala, a gente vê aí os obstáculos. Então, aqui, ah, a ciclovia termina no nada, termina de repente, e aí tá lá. Esse aqui não fui eu, alguém foi lá pintar a interrogação ali no bairro Sudoeste, mas me inspirou aí para uma intervenção urbana. Essa aqui é perto de casa. Então, um dia a gente foi lá fazer uma intervenção questionando o governo, cadê a continuidade aí da ciclovia? Até hoje não foi respondido, até hoje alegam, dizem que tem um projeto ali que vai dar continuidade, mas até hoje não saiu do papel. E é curioso também que, nesse caso aqui, da IPTG, curiosamente chamada de linha verde, o próprio governo resolveu dar, o governo foi bonzinho, deu alerta ali, ó, terminou a ciclovia aqui, ó. Então, daqui para frente você se vira. Então, às vezes a gente tem que levar de forma descontraída, né? Senão o caminho aí do ciclista não são só flores, não são só corujinhas, curicacas. Aliás, é isso que me motiva aí a seguir aí com o ativismo, porque eu acho que a cada obstáculo, a cada descontinuidade, realmente me motiva mais a dar aquela pressionada no governo, porque realmente é lamentável, né? Geralmente o caminho do motorista é sempre contínuo, não tem problema, mas no caso de calçadas e ciclovias, as interrupções são várias aí no caminho. E aí um ponto bem importante também em relação ao município, é essa questão da integração intermodal. Então, a pessoa vai lá, usa a bicicleta, né? Pode fazer integração com ônibus, com metrô. Então, você tem que ter uma infraestrutura de apoio, né? Então, ciclovias conectadas, bicicletários. Aí fica o bom exemplo aqui do DF, inclusive essa foto aqui à esquerda, que o nosso metrô ele permite o embarque de bicicleta em qualquer horário, né? Ao contrário de São Paulo, acho que no Rio também tem restrição de horário. Então, o ciclista pode ir lá embarcar com a bicicleta. Então, isso é fundamental, quer dizer, a pessoa
não precisa pedalar o trajeto todo, às vezes ou não quer, não tem condições, está chovendo, enfim. Então tem que ter ah, vagas para bicicletas e também essa possibilidade de embarque, seja no ônibus, no metrô. Então isso é algo fundamental para incentivar realmente essa tanto o uso da bicicleta quanto a integração com o transporte coletivo. Boas iniciativas aí pelo país. Então, Mauá tem o maior bicicletário da América Latina, eu acho que ainda é. Tive o prazer lá de visitar. São mais de 1.000 vagas para bicicletas associadas ali à estação de trem da CPTM. Então, a gente tem bons exemplos, inclusive aqui locais. E a história, eu nem coloquei o link do vídeo, mas eu fiz uma entrevista com a Adilson, que foi quem idealizou, e é uma história interessante que ele foi orientado a tirar as bicicletas que ficavam lá improvisadas em volta da estação, e ele muito sensível, em vez de simplesmente tirar, limpar aquela área, ele foi e construiu ali esse bicicletário, que é gerido por uma associação, tem lá uma oficina, tem um cafezinho, assim, é incrível, realmente é muito legal. Em São Paulo, essa foto não é atual, eu espero que ainda estejam com esses bicicletários também, que são containers, para o ciclista poder parar gratuitamente, também mais um bom exemplo. E aí também a faixa elevada, né, que aqui são exemplos de Brasília, infelizmente são muito localizados, mas existe aí para nos inspirar. Então acaba forçando a redução de velocidade ali. E zona 30 também é algo super importante para a gente limitar a velocidade e reforçar a segurança aí dos mais vulneráveis. Aqui eu trago algumas possibilidades, né? Eu ilustro aqui, porque às vezes a pessoa fala, mas ciclovia vai ter um custo, ou às vezes não tem espaço. Então, tem às vezes esse questionamento. E aqui foi uma proposta, né, que a gente fez até, eu tive ajuda aí do Henrique, que ele é designer lá de Curitiba, para a gente prever alguns caminhos, né, simplesmente regulamentando, usando o espaço do estacionamento ao longo da via, que, aliás, estacionamento irregular aqui em Brasília. Então, foi um trabalho que a gente fez, a gente protocolou no ouvidoria aqui do Judef, infelizmente, né, nunca houve retorno, mas aqui eu acho que ilustra bem essa possibilidade para os gestores aí dos municípios, de uma forma barata, realmente mudar o espaço ali da via e favorecer a mobilidade ativa. Então, aqui são 3 exemplos aqui próximo da esplanada, então está ali bem claro, tem placa proibindo o estacionamento, mas né, as pessoas param, enfim, não tem muita fiscalização, não tem respeito. E aqui a proposta de uma ciclofaixa, quer dizer, uma pintura, uma colocação ali de tachões, uma estrutura para ter uma segregação, mas que de custo bem baixo. Aqui uma via próxima ali da Câmara Legislativa e também a mesma situação. Quer dizer, você aproveitar aquele espaço que está sendo utilizado irregularmente para propiciar um espaço seguro para a mobilidade ativa. Aqui outro exemplo também, no início da Asa Norte, né, um lugar realmente deplorável, assim, o setor médico, né, pessoas vão ali fazer exame, fazer consultas, a pessoa, um cadeirante, não consegue circular. Então, também a possibilidade de uma ciclofaixa de fácil implantação e que teria um impacto positivo tremendo. Mais um exemplo aqui, inclusive esse é próximo de casa, ali onde eu mostrei uma das interrogações. Então, aqui é em volta de um centro universitário e, né, fica tudo abarrotado de carro e bem perto daí tem várias vagas, centenas, talvez milhares, do outro lado da via, e esse espaço poderia ser facilmente redesenhado ou até suprimido tudo, porque tem espaço, várias vagas do outro lado, e facilmente daria para propiciar caminho seguro
e as pessoas acabam passando aí espremidas no meio dos carros. E interessante que é um centro universitário, quer dizer, um grande potencial para incentivar o transporte, seja a pé, de bicicleta, patinete, enfim. Eu coloco o link também como referência aí para estudos, para se alguém quiser consultar também melhor. Bom, aqui algumas referências, né, de livros, de guias, também não faltam referências, eu acho que os nossos gestores, nossos técnicos precisam estar antenados com essa tendência. Então, desde lá, a Jane Jacobs, né, uma grande referência aí lá da década de 60, que já falava dessa questão do malefício do automóvel nas cidades, né, ali com foco nos Estados Unidos, mas que é muito atual até hoje. Enfim, eu deixo aí só como um guia. No blog também tem referências tanto de livros quanto de filmes. Tem esse guia também de desenho de ruas, bem interessante, manual prático. E aí, assim, uma mensagem, né, do que eu observo aí no dia a dia, né? Uma cidade para pessoas é boa para todos. Então, você vê como, quando você tem infraestrutura de qualidade, como as pessoas estão ali usando, né, não só de bicicleta, de patinete, de patins, cadeirantes, né, na ciclovia. Então, é uma cidade que ela é muito mais acolhedora, ao contrário de uma cidade planejada para carros, né? Aliás, o TTN ali, que eu chamo o Terrível Trevo Norte, é muito claro isso. Mesmo ele tendo ali uma ciclovia, mas com aquele tanto de acessos, de viadutos, quer dizer, hoje eu quase não vejo ciclista quando eu passo lá, eu mesmo evito aquele local, enquanto antes, mesmo sem a ciclovia, tinha muito mais ciclistas, mais pessoas a pé, porque era mais fácil ali atravessar, passar. Então, um aspecto que eu trouxe aqui também, eu acho legal da gente perceber essas ruas do lazer. Aqui em Brasília, a gente tem o Eixão, né? Então, essa via expressa aos domingos e feriados se transforma. É incrível, eu fico maravilhado, eu sou um frequentador assíduo, de como pipoca ali de gente caminhando, pedalando, e com a pandemia aumentou ainda mais o número de pessoas, inclusive atualmente tem chorinho, tem jazz, tem, enfim, várias opções de lanche, de aluguel de bicicleta, de triciclo. Então, eu percebo como tem uma demanda reprimida, né, de pessoas por esse espaço para caminhar, para correr, para brincar. E esse exemplo acontece aí em outras cidades, né? São Paulo também, a Avenida Paulista, assim, é uma coisa formidável, né? Ver esse tanto de gente no Rio de Janeiro, a Orla. No passado eu fui, inclusive coincidiu com a Maratona do Rio, assim, fiquei encantado ali, o tanto de gente aproveitando o espaço, né? Que em dia normal só tem barulho, motor, enfim, poluição. Então, aqui, especialmente no Eixão, eu fico me perguntando, né? Porque para onde esse povo vai em dia de semana? Né? Se a gente tivesse aí pelo menos 15, 20% dessas pessoas aí que pedalam, que caminham, né? Se a gente tivesse no dia a dia, dia de semana aí, já seria transformador. Mas, dia de semana, tudo voltou ao normal. E aí eu faço um paralelo, eu tive a satisfação eu fui acho que já 3 vezes à Holanda, que eu considero a meca da mobilidade, a meca da bicicleta, assim, realmente eu preciso ir com certa frequência para me reenergizar, né? E, enfim, você vê ali como é possível, e quem teve a oportunidade de ir, ou quem já viu imagens, né, pode imaginar, mas sempre foi assim, a Holanda, Brasília, São Paulo, isso aí não é Amsterdã, né? Aí vem aquela desculpa. Só que é interessante você ver a história, né? Então, a Holanda que lá, no início do século XX, né, tinha, né, um grande uso de bicicleta, pessoas a pé, e depois sucumbiu lá na década de 60, 50, 60, o boom do automóvel também sucumbiu ao automóvel. Então, tem até um documentário em português, eu acho que eu ia até colocar o link aqui,
como os holandeses conquistaram suas ciclovias, que conta essa história. Então, na década de 50, 60, sucumbiu, estacionamento, praças, parques, então foram transformados em pistas, em estacionamentos. E aí, quando foi a partir da década de 70, a crise do petróleo, houve um movimento de retomada da mobilidade, houve protestos em relação à morte de crianças, que era uma carnificina em função dos carros. E então, ao longo das décadas, ela reverteu e voltou a ser uma referência, e assim, é lindo, assim, você vê congestionamento de ciclistas, você tem o sistema de trem, que são esses bondes elétricos que rodam a cidade inteira. É possível fazer viagem de bicicleta entre as cidades com total segurança. E você vê pessoas de todas as idades, de crianças até idosos, vê diferentes modelos de bicicleta em não sei se dá para ver meu mouse aqui, que ele chama Back Fits, tem uma caixona no meio, que eles levam compras, levam crianças para a escola. Então, a gente tem uma cultura forte, né, da bicicleta, são cerca de 30% de deslocamentos diários feitos de bicicleta. E aí eu faço um paralelo, que está um pouco lento para passar, vamos ver se vai. Eu faço um paralelo aqui com o Brasil, que a gente tem uma cultura forte da bicicleta, às vezes invisibilizada, né, por essa grande pressão do automóvel, pistas, mas temos sim, inclusive em grandes cidades. Então, eu sou natural de Belém, saí já faz muitos anos, mas vou com alguma frequência e fico encantado também. Então, essas duas imagens aqui de Belém, a Almirante Barroso, tem uma ciclovia, né, praticamente a via principal da cidade, e tem congestionamento de ciclistas na ciclovia. Eu brinco aqui, olha que árvore que dá bons frutos, né? Tanta bicicleta aqui na frente de um prédio em obras que o pessoal para, né? Tem que parar aqui em volta da árvore, pendurar na árvore, literalmente, as bicicletas. Como tem uma demanda aí grande, reprimida. E mesmo aqui em Brasília, olha só que legal. Então, a gente não tem aquelas bicicletas ultramodernas e tudo, mas tem esse rapaz aqui que, inclusive, eu conversei e tudo com ele, Francisco, ele mesmo fez o reboquezinho dele. Aqui nesse dia ele estava com 80 quilos de latinha, um verdadeiro agente ambiental. Aqui, Cidade Serra, na Grande Vitória, um outro exemplo aí de um senhor levando muita carga. Guarujá, também, as cidades litorâneas costumam ter um grande uso de bicicleta. Então, só para reforçar que a gente tem sim uma cultura rica da bike que deve ser ainda mais incentivada e, claro, reforçada a segurança. Eu acho que a gente precisa ver a bicicleta não para aquele cara ali, o pobretão, mas com uma possibilidade real de que todos possam usar. Acho que nas camadas menos favorecidas economicamente, a gente sabe que esse uso é intenso, já é, mesmo em grandes cidades. É que eu coloquei alguns caminhos para a mudança com base nessa pirâmide, né, que quem deve estar no topo ali de proteção, de foco, que é o pedestre, é o mais vulnerável, né, depois o ciclista, depois transporte coletivo, e lá embaixo vem carro, vem moto. Então, a gente precisa ter em mente isso. E aí eu coloquei para algumas palavras, alguns princípios que devem nortear os gestores, as autoridades. Então, em vez de falar só em fluidez motorizada, em túnel, em viaduto, não. Falar em acalmamento de tráfego, ciclovias, ciclofaixas e rotas cicláveis, e estacionamento rotativo pago. Sim, quem vai usar o carro vai ter um ônus, e esse valor deve ser revertido para melhorias na mobilidade. Pedágio urbano, por que não? Especialmente aí nas grandes cidades. Redesenho de ruas, redução, readequação da velocidade, veículos compartilhados. O que a gente precisa falar, né? Porque precisa garantir estacionamento para os motorizados, porque precisa ampliar pistas, né? Hoje que a gente tem tanta tecnologia,
né, de carro por aplicativo, de sistema de bicicletas compartilhadas. Então, não faz muito sentido a gente insistir nessa lógica que cada um tem que ter um carro próprio. Ruas completas, outro conceito importante, não dá para a gente aprofundar todos aqui. Visão zero, né, essa questão que nenhuma morte no trânsito é aceitável. Zona 30. Então, trouxe aqui algumas palavras, né, ferramentas aí para a gente ir nessa mudança necessária. Aí mais uma frase aqui que eu acho bem interessante aí do Peñalosa. A cidade avançada não é aquela em que os pobres andam de carro, mas aquela em que os ricos usam transporte público, né? Então é isso que a gente tem que ter em mente, né? Assim como eu falei da bicicleta, o transporte público coletivo não deve ser só para o pobretão, para quem não comprou um carro, né? Mas deve ser confortável, com qualidade para todos. E aí algumas propostas já fechando, que eu acho que são propostas mais práticas aí em âmbito municipal. Então, eu acho que é algo muito importante, até dessa experiência que eu vejo lá fora, que a gente ainda precisa ter isso aqui. Eu acho que talvez seja um dos pulos do gato, essa cultura do exemplo, né? A gente vê autoridades usando a bicicleta no dia a dia. Por que não? Prefeitos, secretários municipais, além, né, de policiais, agentes de trânsito, coisas que já acontecem, ainda incipiente, mas que se vê. Mas já que as autoridades muitas vezes falam tanto, né? Porque tem muitas ciclovias, está maravilhoso. Então vamos lá, vamos utilizar, vamos dar o exemplo. Então acho que isso é um dos meus sonhos, realmente ver essas pessoas lá de cima realmente utilizando, acreditando e mostrando para a população, né? Eu acho que do que eu vi lá fora, né? Holanda, Dinamarca, quer dizer, as autoridades vão de bicicleta, vão a pé, vão de metrô, não tem essa coisa de carro oficial, né? Tem até um livro muito interessante, se chama Um País Sem Excelências e Mordomias. Não sei se dá para ver, mas tem até a foto aí. Esse é o exemplo que vem lá da Suécia, né? O jornalista fala da realidade lá, e um dos assuntos aí que ela comenta é isso também, de autoridades realmente que usam, seja bicicleta, seja transporte coletivo aí no dia a dia. Ah, a questão de serviços públicos e privados também que utilizem bicicleta, triciclo, ainda é incipiente. Então, por exemplo, coleta de resíduos. Eu sei que tem projeto, eu não lembro agora se é em Teresina, vi em São Paulo, ainda incipiente, mas utilizar triciclo elétrico nessa coleta e coleta seletiva. Questão do Bistax, que é comum no exterior, né, utilizar como transporte de passageiros. Primeiros socorros que eu lembro que eu vi aqui em Brasília há muito tempo, acho que foi descontinuado, né, de prestar ali um serviço SAMU de bicicleta. Questão da ciclologística, né, esse transporte, esse serviço de entregas também feito por bicicletas e triciclos, que tem crescido muito lá fora, Inglaterra, Holanda, enfim, vários países europeus. Incentivos para aquisição de bicicleta, seja por forma de subsídio ou de outros, acho que precisa ser pensado isso também, especialmente, enfim, para o trabalhador, para pessoas de menor renda, facilidade para ela adquirir uma bicicleta. Campanha de incentivo ao uso, que eu acho que vem também naquela linha, né, do exemplo. Então, a gente pode formular aí uma coisa até que eu faço aqui no trabalho com alguma frequência. A gente tem em maio tem o de bike ao trabalho, em setembro tem o Dia Mundial Sem Carro. Fazer isso com mais frequência. Então, organizar lá o grupo de servidores, pessoas, para ir para o trabalho de bicicleta, fazer isso que a gente chama bondes de bicicleta. Um dia por semana, dois, enfim. Acho que a gente precisa inovar e precisa trazer essas atividades, essas ações práticas. Sistemas de bicicletas compartilhadas, também tem o exemplo aí de Fortaleza, que o sistema lá, o rotativo, a zona azul lá deles, né, parte
parte ou a totalidade da receita vai para a infraestrutura de cicloviária e também para a expansão do sistema de bicicletas compartilhadas. É muito positivo você aumentar essa oferta. E pensar também em outras fontes de receita, né, tanto estacionamento rotativo quanto publicidade, né, que se tem aí espalhada na cidade, receita aí de combustível. Acho que a gente precisa pensar algumas vezes, né, ou talvez muitas vezes a questão orçamentária pode ser um impeditivo, mas a gente precisa de criatividade também para trazer receitas para essa mobilidade desejável. Um exemplo, um ponto que eu trago também, até da minha experiência aqui em Brasília, essa questão da transparência e participação, que ainda é muito baixo. Muitas vezes a gente tem dificuldade para achar dados, documentos, e mais ainda para participar ativamente. Então, os gestores precisam ouvir o usuário. Quer dizer, não adianta você simplesmente projetar uma ciclofaixa, uma ciclovia, sem ter a percepção de quem usa. E aí eu trago o exemplo de Santos, eh, que é o sistema lá de ouvidoria tem um mapa com todas as solicitações, né, se aquela demanda foi respondida, se não foi. E aqui em Brasília, eu que já faço solicitações há tanto tempo aqui para o governo, não existe uma consolidação desses dados e muitas vezes não tem providências, às vezes não tem nem uma resposta minimamente aceitável. Então, acho que essa é uma questão primordial, aliás, não só para o município, mas para os outros entes federativos também, investir em transparência e criar espaços reais de participação. E, por fim, a questão de campanhas de incentivo. A gente vê tanta a publicidade voltada ao automóvel, seja na TV, seja nas redes sociais. Então, a gente precisa também ressaltar as vantagens, né, da mobilidade ativa. Então, e é isso, né? Eu acho que a mensagem final realmente é por cidades humanizadas. Eu deixo aí, enfim, os contatos, né, do blog, o perfil aí no Instagram. E, enfim, espero ter, de alguma forma, aí contribuído. Espero que a gente possa debater. Desculpa se foi muito longo, se, mas realmente é uma paixão para mim, né? Então, se deixar que eu mostraria mais fotos, mostraria vídeos, porque realmente é algo que eu acho que a gente tem muito a avançar. E é isso. Agradeço novamente o convite. Obrigado, Ira, estava excelente. E antes de passar para as perguntas propriamente dito, eu queria falar umas coisinhas de que eu estou fazendo um trabalho, né, com a divisão modal e como é que aparece isso nos planos de mobilidade urbana no Brasil e no mundo, né? E aí eu estava vendo aqui, ó, umas coisas que eu achei interessante, né? Em Malmo, na Suécia, 26% dos deslocamentos são feitos com bicicleta. E o Uhum, transporte público é 23%, ou seja, né? Eu uhum. fiz a comparação, eu tenho todas as divisões modais, não vou ler toda porque são muitas. Interessante. No Brasil, em Joinville, Santa Catarina, 11,89% é feito com bicicleta. Veja Uhum, que já está crescendo, né? sim. E o transporte público, ainda aqui no Brasil, é maior, em Joinville, é 26,28%. Em Uhum, Amsterdã, o Irá já falou para a gente, né? É, 32% é feito com bicicleta. uhum, E o transporte público é só 17%. uhum, Em Ljubljana, na Eslovênia, a bicicleta é 11% e o transporte público é 13,3%, ou seja, já está bem próximo, interessante. né? Uhum, E Copenhague, né, na Dinamarca, a bicicleta é 41% e o uhum, transporte público 27%. Que uhum. legal, né? A gente É.
E agora, já que eu estou com a palavra, George e Clauber, posso já fazer uma. Eu vou fazer uma fala, não é uma coisa. É o seguinte, eu acho interessante, ou irá depois, até tu podia comentar, que no Brasil, né, a gente. A gente só consegue a construção de ciclovias, de calçadas, de corredores exclusivos, né, quando o problema já está estourando. Eles não Uhum. abrem, eles não têm a preocupação de se antecipar, que inclusive se a gente tivesse boas calçadas, boas ciclovias, né, a gente ia ter uma migração muito grande de uso de modal, independente, por exemplo, diferentemente, por exemplo, de outros países no mundo. Por exemplo, Nova York. Nova York não tem, a bicicleta ainda não tem uma participação modal expressiva, mas já existe a preocupação, para eles incentivarem, já existe a preocupação de se fazer boas ciclovias, ciclofaixas, enfim, né? Ou seja, quando eu estava no Ministério das Cidades, na Secretaria de Mobilidade, a gente tinha o PAC, que estava dando recursos para fazer projetos de mobilidade. Aí só aparecia para a gente em cidades de porte médio. O único tipo de projeto que aparecia para a gente era para resolver o problema do carro. Não tinha preocupação, era fazer o viaduto ou passarela. Claro, jogar a pessoa lá por cima, né? Ou viaduto ou passarela. E aí não tinha preocupação de fazer a calçada e não tinha preocupação de fazer a ciclovia. Foi quando a gente montou um caderno de que todo projeto de mobilidade tinha que ter isso. E mesmo assim era um custo muito grande, porque até dentro do próprio governo existia a cultura do automóvel. A cultura, dentro do próprio ministério, tinha gente que queria era fazer viaduto, túnel, enfim, né? Então, eu acho isso que a gente. E aí, em contrapartida, na reunião passada, a gente falava do Acordo de Paris. Nós temos que diminuir as emissões em 48% até 2025. Como é que nós vamos diminuir 48% até 2025, se não existe uma preocupação no país de inverter essa lógica? Aí agora eles estão entulhando as nossas cidades de ônibus elétrico como se só falam, não é? Não estão entulhando, não, mas o discurso na mídia é só carro elétrico, ônibus elétrico, como se fosse a solução para os problemas de mobilidade, né? E também de. Mas, enfim, eram essas minhas colocações. O Ira, eu adorei a tua apresentação, tá? Muito legal mesmo. Bom, Ura, obrigado mesmo, né? A gente trazer a palavra da Nossa Senhora da Bicicletinha aqui para o setorial, que tem eu, tem o Clauber ali, os ciclistas aqui, eu sou daqui de São Paulo, Clauber lá de Recife, né? A gente tenta fazer essa batalha aqui internamente, né? E ela é, vamos dizer, contraditória no sentido que a gente no campo progressista tenha também as nossas dificuldades, né? A gente imaginando que, né, vem de um partido que é o partido que foi criado no chão de fábrica das montadoras, né? Então tem muito de rodoviarismo. No próprio PT, né? O Lula fala direto, ele adora um carro, né? E tem hora que eu não posso julgar, né? Uma pessoa que foi criada no chão de fábrica construindo o carro, e a gente fala assim: você não tem que ter carro. Você tem que ter bicicleta, né? Ele construía carro, e eu acho que a classe trabalhadora produz, ela tem que pertencer. Mas, de qualquer forma, ao mesmo tempo que tem esse tipo de contradição, né? O partido que nos deu o Fernando Haddad, que me levou, de alguma forma, para o cicloativismo aqui em São Paulo, com o enfrentamento dele aqui em São Paulo, né? Nos deu o Gilmar Tato, a experiência de Maricá, outras, enfim. Eu acredito que essa pauta da bicicleta é uma pauta progressista na sua essência, né? Porque ela é de inclusão, né? Você mostrou o pessoal de cadeira de roda, a questão dos pedestres, essa coisa do olho no olho, né? É uma pauta inclusiva. Tem gente que acha que ela é super partidária, ela é de todo mundo. Eu acho que ela é uma pauta que tem que ser abraçada pela gente de uma outra forma. Mas, porém, contudo, todavia, o rodoviarismo, você fala assim, né? Chega de rodoviarismo, que é uma coisa urgente, mas para você ver como o rodoviarismo é uma coisa que une esquerda e direita,
A única vez que eu vi o Lula, né, a gente viu há 2 meses atrás o Lula aos abraços e sorrisos com o Tarcísio, um bolsonarista. Por que que eles estavam ali dando risada, quase se abraçando, quase num namoro ali? Porque eles estavam fazendo uma cerimônia de despender 10 bilhões para fazer um túnel de 2 quilômetros, né? O Eurotúnel do Guarujá. 10 bilhões é muito dinheiro para 2 quilômetros. Né? Isso não tem oposição, isso uniu esquerda e direita, Bolsonaro, o Lula e os bolsonaristas. E então é difícil para a gente. É claro que a gente está num ambiente democrático e a gente tem que batalhar também internamente dentro do campo progressista para conseguir levar a palavra. Né? Não é uma coisa que as pessoas vão adivinhar, é difícil. Então a gente precisa de toda a ajuda do mundo para levar essa porque o consenso é o rodoviarismo, né? É um consenso geral, então a gente luta de uma forma muito hercúlea, de forma anti-hegemônica, né? Uma das discussões que a gente tem feito aqui, eu acho que eu queria levar, quando você fala da Holanda, né, das experiências europeias, a gente tem falado muito da ideia de um sistema único de mobilidade, né? A ideia de ter a mobilidade financiada de uma outra forma, de uma forma mais coesa, com formas de financiamento que propiciem sistema de ônibus melhores, metrô, etc. E na Holanda, eu acredito que tem vários vídeos que mostram isso, que na verdade o grande segredo é a união do transporte por trilho com o transporte ativo, ou seja, você vai numa estação que tem um baita de um bicicletário bem na frente ali para 10 mil bicicletas, 8 mil bicicletas ali na frente da estação central. Ou seja, a bicicleta, quando tem muita gente que gosta de criticar, mas eu não vou pedalar 30 quilômetros. Não, não precisa. Tu vai andar de metrô até onde você precisa e vai completar com a bicicleta, mas isso precisa fazer parte de um sistema. Então, uma discussão sobre o sistema de mobilidade tem que ter tanto o trilho quanto a bicicleta com o mesmo peso, juntos, porque é um sistema, a gente não pode desequilibrar. E esse é o segredo, eu acho, né, do sucesso holandês e tal. Né? Então, quando a gente também fala de tarifa zero, tem se falado tanto de tarifa zero, e parece que é só ônibus de graça. E quando eu descobri a bicicleta, quando você descobriu, foi a minha tarifa zero. Eu descobri que eu podia ir de graça para muitos lugares, né? Com as ciclovias que o Haddad fazia, eu descobria que eu podia ir de cabo a rabo, eu ia do Morumbi até Santana, de bicicleta, tudo com uma faixa vermelha, sem ter que ter um carro me ameaçando por 20 quilômetros. Então, é importante a gente colocar também dentro dessa discussão de tarifa zero, de sistema único, entender que a nossa bicicleta não é brinquedo, não é uma coisa menor ou maior do que o metrô, do que o ônibus, do que todas as outras, porque ela tem que fazer parte de um sistema, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, também reforçando um pouco o que a Lúcia falou, né? A gente também tenta muito falar de sustentabilidade como abraçar a árvore, né? Então a gente terceiriza, joga para longe, né? Porque a Amazônia não está aqui em São Paulo, não está aqui na cidade, está lá longe. Então eu troco meu carro elétrico, meu carro por um carro elétrico, ônibus por um ônibus elétrico. Então a gente tem engarrafamentos sustentáveis, né? A gente tem engarrafamentos elétricos, tudo igual, ou seja, mudar para tudo continuar igual. Então, a gente tem que lutar dentro também, isso tem sido muito debatido em governo, quando se fala dos compromissos ambientais, só se fala da pauta elétrica, né, da eletrificação, e a gente ainda não conseguiu o nosso espaço. Estamos num ambiente democrático, a gente precisa, aos poucos, conseguir vencer essa ideia do greenwashing, né, essa ideia da eletrificação, que, na verdade, a gente que estuda um pouquinho sabe que é uma fraude, né? Uma fraude, que não adianta, não se vão trocar todos os carros por carros elétricos, não vai acontecer. Então a gente precisa, aos poucos, colocar a nossa palavra aqui no partido, em todos os ambientes, na direita, na esquerda, e por isso eu agradeço aí o tempo que você teve com a gente e tal, e vamos em frente, viu? Muito obrigado pela, pelo teu tempo, pelas imagens, tudo mais. É sempre um prazer ver bicicletinhas, ver ciclistas e bicicleteiros. Tamo aí, obrigado, viu? Valeu. Eu acho que essa questão, né, que você tocou, Jorge, esquerda, direita, infelizmente a imobilidade é pluripartidária, né? Acho que você tocou num ponto assim que realmente é bem importante. A gente deve ter essa autocrítica, né? Acho que eu até estava depois que eu recebi o convite, eu fui pesquisar lá a questão do setorial, do perfil, vi lá o perfil do governo federal e tem uma imagem lá do Lula abraçando, falando lá do subsídio para o setor automotivo de acho que 4 bilhões, nem sei quanto.
Quer dizer, a gente ainda vem dessa lógica, né? Continua forte nessa lógica e, enfim, eu acho que é isso, é uma batalha às vezes inglória, né? Mas eu até coloco à disposição aí a minha bicicleta tripla aí para de alguma forma dar um rolê aí, seja com Lula ou com para ver se anima aí, né? De sair um pouco dessa base lá que ele teve do automóvel para curtir um pouco. Aliás, a bicicletona lá ela é vermelha, então. Mas brincadeiras à parte aí, eu acho que realmente a gente precisa. É uma coisa que eu costumo falar, né? Acho que as autoridades, a gente precisa ter esse convencimento, a gente precisa tentar chegar aos ouvidos, né? Aquela conversa pé de ouvido. Eu faço parte também de um grupo aí, a Rede Urbanidade, né, que junta outras pessoas, né, ativistas, pesquisadores, e, e às vezes eu falo, né, pô, a gente precisa ter acesso ali ao governador, precisa ir lá falar com ele, não, vamos lá sentir na pele, né, dar uma pedalada, uma caminhada, porque geralmente os candidatos aqui só vão até a rodoviária lá, né, que é o nosso terminal central, só vão lá comer pastel e caminhar em período de campanha, né? E no dia a dia isso não acontece. Então, com certeza, eu acho que essa pauta tem que vir de forma mais direta, mais incisiva. E a gente vê o exemplo lá de fora, né, que você mencionou, quer dizer, é todo um conjunto, é a pluralidade, você ter opções, você ter lá o bicicletário, inclusive tem um bicicletário gigante lá em Amsterdã, de 4 andares, foi ampliado agora, tinha 4.000 vagas, agora já vai para mais de 10.000. Então é o que se fala, né? Você cria infraestrutura e as pessoas vêm. Então acho que é muito nessa linha de, pô, vamos dar condições. Ah, eu já ouvi discurso aqui, essa IPTG, quando foi ampliada, tal linha verde, ela tem mais de 10 quilômetros de extensão, e eu lembro na época que uma pessoa lá do governo falou, não, mas não compensa ter ciclovia, a pessoa não vai pedalar isso tudo, quer dizer, ignora que, primeiro, as pessoas podem fazer trajetos intermediários, curtos, e segundo, a pessoa tem que ter opção, se ela quiser pedalar mais, e se ela for um turista, quiser fazer cicloturismo, ou se ela quiser ir passear e ir para outra região, é uma questão de acesso à cidade. Então, assim como acontece lá na Holanda, né? Inclusive, eu peguei bicicleta lá e cruzei, fui para outras cidades na maior tranquilidade de bicicleta, como outras pessoas fazem, como senhoras fazem. Então, aqui a gente ainda vê muito essa cultura que o pedestre, ciclista, ele tem que se proteger. Então, lá as pessoas, por exemplo, não usam capacete. A maioria, é muito raro você ver gente, mesmo idoso, de capacete. Por quê? Porque a cidade te dá uma tranquilidade. Então, a gente precisa, né? É aquela questão o que vem primeiro? São as pessoas, não são os veículos. E aí que você falou também, só não quero me alongar muito, mas essa questão dos carros elétricos também acho que é algo fundamental, né? É uma panaceia verde, né? Na verdade, quer dizer, não é só questão da matriz energética, do tipo de combustível, quer dizer, mas se você ter 2 milhões de carros a combustão e 2 milhões de carros elétricos, o espaço ocupado na cidade é o mesmo. A gente não está discutindo só a questão energética. E agora, recentemente, não sei se, acho que foi semana passada, não sei se alguém acompanhou, teve um seminário da Folha de São Paulo sobre essa questão de energias renováveis. Até participei, acompanhei, coloquei comentário, patrocinado por aquela BID, quer dizer, então, assim, um viés claramente mercadológico, né, e questão de só eletrificação. Então, não é por aí, né? Não é a gente simplesmente mudar de carros a combustão para carro elétrico. Quer dizer, a eletrificação até da frota de ônibus ainda tem uma justificativa, né, melhor, com certeza, transporte coletivo. Agora, me preocupa muito essa questão apenas de vamos investir em carros elétricos. Boa noite, companheiros. Para quem não me conhece, meu nome é Clauber, mais conhecido por Claubão. Sou daqui de Recife. Uso bicicleta como meio de transporte há vários anos também e trabalho no órgão gestor de transporte público. Bom, essa discussão faz parte da discussão da mobilidade sustentável, né? E eu acho que o grande desafio é esse, é a gente mudar a distribuição modal, essa matriz de transporte,
e fazer com que as pessoas usem mais transporte público e mais a mobilidade ativa, né? Que é a caminhada e a bicicleta. Mas para isso a gente precisa tornar o transporte público atrativo, né? Além de ser tarifas módicas, também tem a qualidade. E também tornar o transporte por bicicleta e até as caminhadas também seguras e confortáveis, né? Não pode ter ciclofaixa em pedaços. As ciclofaixas e ciclovias precisam ter desde a origem, de onde a pessoa sai, até o destino, né? Tem que ter a rede de bicicleta. E aí é isso que eu já falo aqui. Recife está fazendo algumas coisas, né? A gente tem um plano diretor cicloviário que é metropolitano, que na verdade Recife faz parte, né? É o centro de uma região metropolitana com 14 cidades e mais de 4 milhões de pessoas. Recife tem feito alguma coisa, mas partidas, né? A rede como um todo está faltando muito. Inclusive, tive ontem com a vereadora Liana Cirne e a gente vai fazer uma audiência pública. Faz 10 anos que a gente aprovou, né, um plano diretor cicloviário, né, gastou quase R$ 1 milhão e até hoje não se implantou por completo, tá? Então, Recife, inclusive, eu acho que isso é coisa, esse espaço é muito interessante porque a gente troca muitas informações, tem muitas coisas em comuns nas cidades, né? Eu acho que também acontece em algumas cidades, em outras cidades, que aqui se faz ciclofaixa, ciclovia mais para números, para apresentar números. Ah, construí tantos, eu assumi a prefeitura com 10, 20 quilômetros de ciclofaixa, estou deixando com 40, tipo assim, né? Mas a questão não é só essa, né? Aqui o PT está apoiando o atual prefeito, que é neto de Eduardo Campos, é o João Campos, né? E tem feito algumas coisas realmente com relação à micromobilidade, com relação a calçadas, mas é mais no centro, na região central, e muito pouco tem feito tanto para pedestre como para bicicleta nos subúrbios, né? E tem feito muitas coisas, e projetado muitas coisas para beneficiar o automóvel, construir pontes, né? Está anunciando 3 ou 4 pontes, né, sobre canais, sobre o rio. O argumento é que também vai beneficiar a bicicleta. Eu acho que esse é o argumento do político, né? Então, eu acho que essa questão. E eu queria, eu acho que a apresentação de Uirá foi muito boa, bem ampla, bem abrangente, né? Só reforçando algumas coisas, por exemplo, a questão da implantação de ciclofaixas e ciclovias é importante, mas a gente tem que centrar também na questão da gestão, não é só implantar e deixar. É a gestão, é a manutenção, é o cuidado, é a sinalização e principalmente a fiscalização, né? Aqui, o que tem mais são mais os carros e muito mais as motos invadindo as ciclofaixas, as ciclovias. Qualquer congestionamentozinho, as motos invadem as ciclofaixas e não tem fiscalização. Então, a gente tem que investir na fiscalização, tanto a humana, né, de agentes, autoridade de trânsito, como na fiscalização eletrônica, né, videocâmeras. E aqui a gente vive numa região metropolitana, a importância também da integração modal, né? A gente também teve dificuldade em implantar bicicletários nos terminais integrados, né? A gente tem 26 terminais integrados na região metropolitana, a rede é integrada, você circula a região metropolitana pagando uma tarifa só, né? Mas a dificuldade foi dos bicicletários é que diziam que se botar uma bicicleta numa estação, num terminal de ônibus, se roubarem, o gestor, né, o Estado ou o gestor privado vai marcar. Então, não quiseram, não permitiram a implantação de bicicletários Essa desculpa é no comum. Desculpa te comum, né? interromper, Clavão, mas é bem comum. Pronto, aqui, Tanto em aqui área foi pública isso. quanto privada, E acabam qual é, retirando vagas com essa alegação de e questão qual da é a pessoa responsabilidade. quem vai deixar sua bicicleta, por mais que seja baratinha, né, 300, 400, simples, mas quem é útil, se perder vai ser complicado. Quem é que vai deixar uma bicicleta num terminal com possibilidade de, quando voltar, não encontrar mais sua bicicleta? Então, essa é a questão. Mas o que eu queria falar mesmo é que os governos do PT investiram, né? Em São Paulo, a Haddad investiu não só na ciclomobilidade, com mais de 400 quilômetros, mas também investiu na infraestrutura para corredores de transporte exclusivo, diminuiu a velocidade de ônibus.
de ônibus, diminuir a velocidade nas vias dos automóveis. Eu acho que isso poderia ser uma posição do setorial para tentar ter uma posição de diminuir a velocidade na região urbana. Hoje, se eu não me engano, são 60 quilômetros. Mas não precisa ser radical, zona 30 em toda a cidade. Claro, zona 30 em alguns cantos, nos centros, né? Cada cidade tem a sua especificidade, mas, tipo assim, diminuir 60 quilômetros para 50 quilômetros, como a Haddad fez, não foi no Tietê e na outra marginal lá, seria uma coisa interessante. Fortaleza é uma referência, né? O Ira falou já que tem uma lei lá que destina 100%, né, da receita do estacionamento rotativo, né, da Zona Azul, aqui chama Zona Azul, para financiar a ciclomobilidade. E aqui o setorial, Ira, a gente vem discutindo há muito tempo e é consenso, não vi uma voz que não seja comum, que a gente, para investir no transporte público e investir na ciclomobilidade, a gente precisa taxar os automóveis, né? Precisa taxar os estacionamentos, tem uma política de estacionamento que financie o transporte público e a ciclomobilidade. Para concluir, eu queria falar um pouco da Política Nacional de Mobilidade Urbana, da Lei 12.587, né, que a gente chama, né, que é a nossa Bíblia, Bíblia do Transporteiro. Essa lei, essa política foi gestada e aprovada nos governos do PT de forma democrática, em várias cidades. Eu mesmo aqui em Recife participei dessa discussão, e ela traz muitas coisas, a lei é muito avançada. Então, o grande desafio é a gente implantar essa lei, nessa política, colocar em prática, né? Que ela inverte a pirâmide, aquela pirâmide que você mostrou, né? Priorizando o pedestre, depois a bicicleta. Ela disse que a mobilidade é das pessoas e não dos automóveis, né? O direito de ir e vir, que está na Constituição, não é do automóvel, o direito de ir e vir é das pessoas, isso tem que ficar bem claro. Ela coloca a prioridade do veículo não motorizado sobre o motorizado e a do transporte coletivo sobre o transporte individual. E o que eu queria ressaltar é a questão da equidade, que é importantíssima essa questão. Eu acho que a gente tem que centrar nisso, a equidade, ou seja, a democratização do espaço viário, equidade no uso do espaço público. Você falou aí também, né? Não dá para a Receita Pública, grande parte da receita pública dos municípios serem destinadas ao automóvel, né? Enquanto que a lei diz que tem que ter equidade. Então, a receita pública tem que ir para a mobilidade sustentável, para o transporte público e para a bicicleta e as calçadas. E aqui, Uira, eu acho que você deve conhecer a Amiciclo, algumas pessoas da Amiciclo, a nossa entidade aqui já tem 10 anos. Eu fui fundador, fui diretor. Hoje eu só sou um simpatizante, sou da base da Amiciclo. A Amiciclo tem um trabalho muito legal que acompanha o orçamento, quanto de dinheiro vai para, né, o pavimentar a zona, a área de carro, quanto dinheiro. Então, a maior parte da verba pública vai para beneficiar o automóvel. E também a questão que a lei, a Política Nacional de Mobilidade Urbana traz, é a questão que você também falou, é a gestão democrática, né? Qual é a cidade que tem conselho funcionando? Eu sei que São Paulo tem, porque George Queiroz, aí de São Paulo, se candidatou, se elegeu, se eu não me engano, tem acompanhado, né, São Paulo. Mas eu acho que a maioria das cidades não tem o seu conselho, né, para discutir a mobilidade nas cidades, né? Não realiza as suas conferências, não discute. Então, essa é a grande questão. E com o Lula agora, a gente está resgatando essa questão da participação popular, né? Vai ter as conferências das cidades. E o que se fala é que se teme, o grande temor é que a Conferência da Cidade se torne Conferência da Habitação. Então, é importantíssimo a gente participar nas nossas cidades e também na Conferência Nacional e colocar na pauta a importância da mobilidade urbana, né, integrada, lógico, com a política de saneamento, a política de habitação, né, de uma forma que seja a política de desenvolvimento urbano. E, para concluir, a questão da tarifa zero é importante, mas o SUM é fundamental, porque o SUM estrutura a questão do transporte público nacionalmente. Traz o governo federal, né, que há muito tempo não participa do transporte público, né, de nada financiamento, traz nesse pacto federativo, né, lógico que o município continua responsável, lógico que vai ter as contrapartidas, né, do município,
né? Os municípios vão ter que ter novas fontes de financiamento e aí vão ter que taxar o automóvel, não tem outro, para financiar tanto o transporte público como a mobilidade ativa. Bom, é só essas questões. Parabéns, Irá, muito legal a sua apresentação. Obrigado. Pessoal, boa noite. Clauber, Jorge, Irá. Bom, eu conheci o Irá faz acho que 10 anos, né? O Irá, ou 2012 ou 2013. Vou me apresentar aqui. Eu sou um inventor, né? Desde os 18 anos aí eu estou inventando coisas. E sou da área de energia, de combustíveis. Agora, depois que eu vou contar um pouco da minha história, eu morava em Santo André, conheci o Irá em São Paulo, a gente foi para Sorocaba e eu tinha criado uma carretinha, né, em 2012, uma carretinha para bicicleta. E, e aí a gente se conheceu por conta dessa carretinha e eu sempre almejava muito com essa carretinha. Eu queria vender para bastante gente, só que eu era um ciclista em São Paulo, que ia na bicicletada e as pessoas não tinham aquele não era um exemplo muito condizente, né, para as pessoas. E aí eu vou dizer alguns temas que naquela época eu já entendi. É a síndrome do vira-lata, eu acho que é isso que a gente no Brasil tem que extirpar. Eu acho que o político tem que ter orgulho de tirar férias aqui, cuidar daqui, né? Eu me identifico muito com Recife, porque Recife, o pernambucano, ele sabe do hino, tatua a bandeira na pele, é um povo muito bom. Então, voltando, né? Eu acho que o pernambucano tem menos a síndrome de vira-lata, mas o brasileiro como um todo tem. E outra coisa, ignorância. Mesmo os políticos, eles são ignorantes, né? A gente sabe, quem estuda a questão de mobilidade, sabe que se você construir uma ponte, né, Cláudio, a ponte Putinga Monteiro aqui em Recife, se atravessar o rio, só tinha uma ponte, que era lotada de carro de manhã. Aí o prefeito, o pessoal decidiu construir uma ponte. Desalojou uma vila e vão construir essa ponte. Mas eles são ignorantes, a maior parte do povo é ignorante. Eu perdoo vocês também se não souberem, mas se você dá espaço, o espaço vai ser preenchido, né? Você vai diminuir o custo de transporte ali em tempo e você não constrói uma ponte para ela não ser usada. Ela vai ser usada em 2 tempos. 2 meses, eu acho que aquilo ali vai lotar. Mas naquela época, eu já sabia dessas coisas, serenizei tudo isso, desloquei um pouco o meu foco, fui estudar engenharia de energia na Itália, porque eu estava muito bitolado na mecânica. E agora eu não insisto mais em mudar a cabeça das pessoas mais esclarecidas ou não. O que eu estou procurando fazer é olhar para aquele jovem, para aquele pessoal que anda de bike e que poderia deixar de andar. Então, a carretinha hoje, ela visa dar orgulho para o ciclista e ele continuar andando de bike. E digo mais, a mobilidade que eu acredito não é elétrica, como vocês também não caem nessa, pela questão das baterias, né, e poluição. E a mobilidade que eu acredito é aquilo que na Suécia fazia-se em 1930. 1 milhão de veículos movidos a gás de madeira. Eu acredito nessa mobilidade para todo mundo, em São Paulo, e pessoal que vai nos shoppings, passear em Brasília, não. É uma mobilidade que eu estou desenvolvendo um gasificador que vai no bagageiro de uma bike motorizada, essas que fazem barulho por aí, ou motor 4 tempos, né, que não faz tanto barulho. Então eu estou agora, ao invés de querer mudar a cabeça de algumas pessoas, eu estou propondo uma solução de mobilidade, que é esse gasificador que irá montado na bicicleta. A meta é terminar a construção esse ano. E ele vai fazer o gás, vai consumir 2 quilos de serragem e levar por 35 quilômetros a bicicleta. É a meta. É o projeto preliminar e aponta isso. Se eu conseguir isso, o projeto foi bem feito. Para quem que eu vou oferecer? Eu vou oferecer para o pessoal aqui de Recife, o pessoal de São Martinho, o pessoal de Caruaru, o pessoal do norte, dos Yanomami. Mas aí eu vou oferecer. Por que eu falo dos Yanomami? Porque o gasificador você pode pegar o gás e mandar no motogerador também.
né? Chama gás de síntese, gás de madeira, gás pobre. Depois vocês pesquisem, gasificador. O que eu fiz é pequenininho. Quase ninguém ouve essas palavras. Eu estou encerrando aqui com um conceito filosófico. Quase ninguém ouve gasificador. Eu acho que é a primeira vez que muitos de vocês já ouviram. Não sei se todos vocês sabiam que madeira pode virar gás. Feliz em poder dizer. E eu não fico muito preocupado, Ira, se a nossa mensagem não é ouvida por muitos. Porque um meme, né, de acordo com a teoria lá da memética, que explica a difusão dos memes. Meme é qualquer fragmento de ideia, né, que a gente leva, transmite para uma pessoa. Não precisa ser só piada e tal. A carretinha é um meme. O gasificador, ele vai se tornar um meme. E ele não precisa de 10 mil seguidores, 100 mil seguidores para que ele arrume um lugar no tempo. Minha meta é consistência, né? A gente tem que ser coerente nessa vida e acreditar um pouco nisso, pessoal. É isso que eu deixo para vocês, que uma ideia boa, ela tem perna. A gente não precisa alcançar o mundo inteiro, mas basta ter estratégia. Então, é isso. Um abraço para vocês e a gente vai se vendo aí. Eu quero conhecer o Clauber. Vou lá no hemiciclo qualquer dia, Clauber. Um abraço, pessoal. Obrigado, o Ira, pela nova explanação. Eu acho que eu já vi alguma coisa sua também por aí, naquela infinidade de lives durante a pandemia e tal. Mas acho que eu já vi coisas também no Face e no YouTube. Você atentou para uma coisa muito importante dessa sanha eletrificadora dos automóveis, e a gente sabe que vai trazer só mudar o tipo de trânsito, né? Vai ter um trânsito de automóveis elétricos. E tem o Ministério do Meio Ambiente está conduzindo aí uma mudança no plano de ação climática e chamou o Ministério das Cidades para dar pitaco lá. Aí tem um colega nosso no Ministério das Cidades que comentou que foi convidado, está a tentar colocar o uso da bicicleta e da caminhada como uma parte aí das ferramentas para combater. Mas acredita que não vai conseguir. O Ministério das Cidades e o Ministério do Meio Ambiente são aqueles ministérios que não têm muita influência do PT, então fica muito aí à mercê do que querem, né, os ministros, aí, o grupo dos ministros. E isso é preocupante porque a gente podia sequestrar muito carbono se implantasse aí uma rede de caminhadas e ciclovias e transporte público, né? Principalmente num local aí como Brasília, que é espraiado e tão ruim de andar. Faz muito tempo que eu não vou para Brasília, acho que faz 20 anos. Mas não acredito que tenha mudado muita coisa ali nos eixões e tudo mais. Você falou da BID, o secretário de clima das cidades, do meio ambiente, é o cara que era presidente da organização, faz o lobby dos veículos elétricos, né? Acabei de ver ele aqui, o Adalberto, e eu até cheguei a perguntar para ele sobre a possibilidade do Ministério colocar dentro da CNDCs aí do Plano de Ação Climática, do Acordo de Paris, a bicicleta a caminhada como ferramenta, mas eu recebi uma sonoro pequeno vácuo. E, enfim, eu queria só te fazer uma pergunta. Você vê alguma chance de incrementar alguma coisa aí enquanto não mudar os governos de direita? Porque vou lá falar com o governador. O Ibanez, bicho, pelo amor de Deus, é que nem o Nunes aqui, não vai sentar com o cicloativista nem hoje, nem amanhã, né? Ele está preocupado mais em não ser preso ultimamente. Mas é isso aí, tamo junto, obrigado aí novamente. Então, Rogério, aproveitar aí essa sua pergunta, né? Eu acho que assim, o diálogo tem sido difícil, né? O governador foi reeleito e essa questão da participação, né? Realmente é inviável, né? Até eu participei aí do relatório
do Mobilize, que fez nas capitais, a gente tentou fazer uma entrega lá do relatório e tudo, e difícil, foi em vão. Então, é aquela coisa, né? Se mesmo com dentro dessa linha, né, progressista já é difícil, né? Imagina essa linha mais conservadora que não tem como foco, né? Assim, é, é bem complicado, mas é aquela coisa, a gente tem que persistir. E eu gosto de trabalhar com imagens por conta disso, né? Assim, eu até quero ver se eu retomo mais a produção de vídeos, que eu tenho um acervo aí razoável, porque é aquela coisa, tentar impactar, né? Então, eu mostrei só uma parte ali, né? Mas essa questão da devastação, né? De perda de áreas verdes por conta dessas obras rodoviárias, isso é uma coisa absurda, absurda. Quer dizer, enquanto a gente fala aí de mudanças climáticas, né? Necessidade, enfim, de arborização, né? De redução de poluentes, a gente continua na contramão. E é difícil. E aí, aproveitar e falar ali, né? Foi um prazer aí rever o Juliano, né? Mesmo que virtualmente. Juliano é uma figura aí, o professor Pardal, que criou o reboque lá, que eu até mostrei lá, eu fazendo compras do mês. O reboquezinho foi ele que fez, né? A carretinha e o bicho tira o chapéu aí, realmente muito bacana. A gente fez a Daqui a viagem. pouco eu estou saindo para testar o modelo renovado, o Irá. Daqui a Ah, então, pouquinho, quando o de acabar madeira, né? Que você falou. o de madeira simplificado que você vai conhecer em Brasília, quando eu for Aí. aí. Show. Então, 2010, a gente foi lá para o Bicicultura em Sorocaba, foi e voltou pedalando, muito massa. Mas é E isso, acho que, o Zerbinato que me apresentou a Amiciclo, Clauber. Aí pois é. eu E vou ele estava também te junto, ele foi mostrar a na ida carretinha, lá, viu? Eu Terminato não... foi com a gente, só não voltou, mas Foi, foi pedalando o trio lá. foi uma viagem legal. É mais um exemplo do que a bicicleta proporciona, né? Essa rede aí de pessoas, né? De ativistas, eu acho que isso é fantástico, né? Acho que uma demonstração clara aqui. Eu fico feliz de ver que você está coerente ao longo de todos esses anos, Irá, e que vai lograr sucesso. Todos que são coerentes, vamos lograr sucesso. Eu agradeço mais uma vez, né, Uirá, foi excelente a tua fala, né? É bom ver todo o pessoal, os cicloativistas aqui se encontrando, né? Se revendo, isso sempre é muito bom, né? Eu também, quem me apresentou o Irá foi o Nazareno, isso lá nos anos de 2000 e, sei lá, 2000 e, pode ser 2010, 2009, sei lá, não sei mais. E, e depois a gente participou junto do governo de transição, não foi o Irã do Lula, né? É, eu acho que o Irá perguntou se podia ir com a gente, não foi? Foi isso, né? E aí a gente levou o Irá também para participar e foi muito legal. Então, muito obrigada mesmo, né? Então é isso, uma boa noite para vocês todos. Na próxima semana a gente vai conversar aqui sobre o trem, aquele movimento no Rio do trem em movimento para resgatar o transporte ferroviário de passageiros na região urbana, né? E coisa que está intrinsecamente ligado também com a questão da bicicleta. Então eu convido para vocês todos participarem.